Hello guys, good morning. How are you? I'm fine, I'm safe. I hope you are safe too. Well, today we're gonna talk about the future. Today, hoje, we're gonna talk about, nós vamos falar about the future, sobre o futuro. Esse conteúdo, ele está na página 19 do livro de vocês, certo? Cujo título, é Plans and Predictions for the Future. Planos e predições para o futuro. Se eu não me engano, início desse ano tivemos uma pequena gincana, uma pequena brincadeira em sala de aula, cujo assunto foi justamente sobre o futuro. E ano passado também tivemos essa aula, então creio que não será um assunto que vocês vão demorar a entender, certo? A gente vai meio que revisar. Vamos lá, iniciando aqui. The future is uncertain. O futuro ele é incerto, Temos aí 100% de certeza sobre o passado e 100% de certeza sobre o nosso presente. Mas o futuro a Deus pertence, Isso, então ele é incerto. Por isso que a gente diz aí planos e predições. In English, there are several ways to talk about the future. Em inglês, há várias maneiras de falar sobre o futuro, certo? We'll talk about two ways. Vamos falar sobre duas maneiras. Quais são elas? Will e going to. Para a aula de hoje, estudaremos apenas o will, tá bom? O going to, eu vou fazer essa explanação para a nossa próxima aula. Por isso que eu deixei em branco. Então vamos lá. O will, ele é usado para expressar uma previsão ou uma simples declaração de fato sobre o futuro. Ele é um pouco mais formal, tá bom? Exemplo. The sun will rise at 5:30 tomorrow. The sun, o sol, will rise, nascerá at 5:30 tomorrow. É importante dizer o seguinte, o verbo rise, que é nascer, ele não vai significar para, por exemplo, pessoas, tá? Quando se trata de pessoas, quando elas nascem, a gente utiliza o verbo to born, tá? Não nascer, tá bom? Esse nascer é mais em relação ao sol. Observe uma coisa, o will é a partícula que expressa o futuro. Não tem tradução exata. Gente, a palavra will, sozinha, ela não tem uma tradução, tá bom? Então, aqui, na frase, ela não vai ter tradução nenhuma. O que ela vai fazer? Ela vai transformar o verbo principal. Qual é o verbo dessa frase? Nascer. Então, rise. Ele vai transformar o verbo principal em sua forma do futuro, tá? Se a gente pegar aqui, em português, nascer, infinitivo, presente. E eu quiser colocar ele na sua forma do futuro, nascerá. Da mesma maneira que a gente acrescentou esse a aqui, que é o sufixo de futuro, em inglês a gente adiciona o will, certo? Rise é o verbo nascer, levantar-se. Will rise, nascerá. Observe, o que eu expliquei aqui está aqui. Nascer é rise. Nascer é rise. Mas pelo fato de estar no futuro, a gente utiliza a partícula will. Então, o will não tem tradução. Aqui a gente não tem duas palavras, como se fosse uma equivalente a will e a outra equivalente a rise. Não, a tradução torna-se uma só. O will, ele é responsável por deixar o verbo principal na sua forma do futuro, ok? Então, é importante lembrar que ele não tem tradução exata. Vamos então às suas formas. Iniciando aqui com a forma afirmativa, que é quando a gente afirma alguma coisa, quando dizemos sim. Como que a gente forma uma frase futura na forma afirmativa? É simples. Vamos utilizar o sujeito, Quem fala. O will, lembrem, o will não tem tradução, mas o verbo principal. Exemplo.
I will help you today. I will help you today. Eu, sujeito. Will tem tradução? Não. Ela é só uma partícula de futuro. Qual é o verbo? Help. Help é o verbo ajudar. Quando eu utilizo o will antes dele, o verbo fica ajudará. Ajudará. Como está conjugado com eu, é eu ajudará? Eu ajudarei. Então, eu o ajudarei hoje, ok? I will help you today. Eu o ajudarei hoje. Então, olha, sujeito, sujeito. O eu, tá? Que é a partícula de futuro, mais o verbo principal, ok? Vamos agora para a forma negativa. A gente vai utilizar essa mesma estrutura, tá? Observe. O sujeito, depois o will e o verbo principal. Só que no meio, entre o will e o verbo principal, a gente vai utilizar o not, tá bom? Então, sujeito, will, mais o not, mais o verbo principal. É assim que a gente forma a negativa do futuro. Vamos ao exemplo. I will not be at home tonight. I will not be at home tonight. Eu não estarei em casa esta noite. Observem uma coisa. O verbo to be, quem lembra? O verbo to be, vou fazer esse exemplo aqui. Ele significa o verbo ser ou o verbo estar, não é? Quando eu utilizo o will antes dele, ele fica estará, não é? Só que ele está conjugado com quem aqui? Mesma coisa que eu perguntei. Ele está conjugado com eu. Então, é eu estará? Eu estarei. Mas observem que por ter o not, significa que a frase está na forma negativa. Então, eu não estarei em casa hoje à noite. Ok? Gente, uma coisa. O will not, ele tem a sua forma abreviada, que é uma forma mais rápida de você falar. Então, você pode dizer will not, assim como você pode dizer won't, tá? Então, ó, I won't be at home tonight. I won't be at home tonight. Eu não estarei em casa hoje à noite. Não é willn't, não é assim, tá? É won't. A forma contraída de will not é won't. Eu espero que vocês estejam vendo por conta da claridade do flash. Mas ok? Então, para formar a negativa, a gente adiciona o not depois do will. Não é depois do verbo principal, tá bom? É depois do will. Vamos à forma interrogativa. A interrogativa é muito simples. É quando você está questionando alguma coisa, né? O que você vai fazer? A gente vai utilizar primeiro o will. O will, ele vem lá para frente. Primeira palavra que você vai escrever. Depois o sujeito e depois o verbo principal. Exemplo. Will you go to Jenna's party? Will you go to Jenna's party? Vamos lá. Você irá para a festa de Jenna? Observem uma coisa. O will veio aqui na frente, certo? Em seguida veio o sujeito. Qual é o verbo? Go. Muito bem. O verbo principal é o go. Esse will, ele continua sem tradução. Lembre-se que o will não tem tradução. Ele vai transformar o verbo principal, go, na sua forma futura. Então, você... Go é o verbo... Go é o verbo ir. Qual é o futuro do verbo ir? Irá. Não é isso? Que conjugado com you fica
conjugado com você, fica irá. Você irá. Então, você irá à festa de Jenna. Entenderam? Então, a interrogativa é muito fácil. Você apenas transporta o will lá para o início da frase. É a primeira palavra que você vai escrever. Em seguida, você adiciona o sujeito, que é a pessoa. Pode ser eu, pode ser você. Pode ser he, que é ele. Pode ser she, que é ela. Pode ser we, que é nós, tá? E depois o pronome, e depois o verbo principal, certo? Pronto. Então, a nossa de aula hoje, o nosso assunto de aula hoje foi justamente esse. Muito simples, muito fácil. Vamos só recapitular. Forma afirmativa, a gente utiliza o sujeito, depois o will e em seguida o verbo principal. A negativa, a gente adiciona o not depois da partícula will, ok? E a gente pode utilizar também want, will not e want são as mesmas coisas, tanto faz você utilizar um como utilizar o outro. E a forma interrogativa, a gente traz o will logo para o início da frase, né? A primeira palavra que a gente escreve, depois o sujeito e depois o verbo principal. E a nossa atividade é essa. Vamos ao exercício?